Olá, bem-vindos. Bom, hoje a gente mergulha num cenário bem competitivo, um verdadeiro campo de batalha, que é o mercado de seguros. E a nossa fonte de hoje descreve isso de um jeito muito bom, né? Sim, um artigo do Vanderlei Moghetti, ele chama de guerra de taxas, principalmente no seguro de transportes, onde a briga por preço é, assim, brutal. Pois é. E nesse cenário, conseguir um bom resultado vira uma verdadeira odisseia, como o autor mesmo fala. Uma odisseia. E com toda a instabilidade econômica, política, fica ainda mais complicado. Com certeza. E o mais interessante que o autor argumenta é que, nessa guerra onde todo mundo usa a mesma arma, que é o preço, o diferencial de verdade, Onde ele aparece. ele só aparece no momento mais crítico, no momento do caos, quando acontece um imprevisto, sinistro. É hora da verdade. É a hora da verdade. Ali a pólice deixa de ser só um papel e precisa virar uma solução real. Exatamente. E é nesse ponto que a gente vai se aprofundar hoje. A fonte, como eu disse, é o artigo Atendimento de Sinistros como Diferencial, do Vanderlei Moghetti. Certo. E a nossa missão aqui é entender, com base nesse texto, como que o atendimento de um sinistro deixa de ser um procedimento burocrático. Um centro de custo, né? Isso, deixa de ser um centro de custo para se tornar a principal ferramenta estratégica de uma seguradora, a arma para vencer essa guerra. É uma mudança de mentalidade total, né? Sair do vamos processar esse pagamento para vamos gerenciar essa crise e fortalecer uma parceria. Perfeito. O autor basicamente diz que quem entende isso está entendendo o futuro do setor. Exato. Ok, então vamos analisar isso. O primeiro ponto que o artigo levanta é a diferença de percepção sobre o mesmo evento. Isso é fundamental. Para a seguradora, e o autor até cita a LPMA, reguladora de sinistros, como exemplo, um sinistro é um fato corriqueiro, normal. É rotina. Faz parte da estatística do negócio, a máquina foi feita para processar isso. Exato. Mas do ponto de vista do segurado, a realidade é outra, né? Completamente outra. E aí que mora o perigo para a seguradora, porque a rotina da empresa é a crise existencial do cliente. Totalmente. Imagina, a diferença entre ler um relatório sobre um incêndio e ser o dono da loja que está vendo o trabalho de 20 anos virando fumaça. Nossa, sim. Para a seguradora é um número de processo. Para o segurado, é o mundo dele que acabou de desmoronar. O artigo descreve esse momento como delicado, de crise, uma situação que pode colocar em risco o negócio, a saúde e a integridade financeira da pessoa. E é fascinante porque é justamente essa diferença de percepção que cria a oportunidade, né? A seguradora que reconhece a crise do cliente e age rápido, com um atendimento focado na solução, na qualidade, essa seguradora se destaca de uma forma absurda. Mas como fazer isso em escala? Uma seguradora gigante, com milhares de sinistros por dia, consegue mesmo ter essa empatia? Ou é só um discurso bonito? Então, a resposta do autor para isso é bem pragmática. A estratégia não é ter um exército de psicólogos no call center. Certo. É ter as pessoas certas, os parceiros certos na linha de frente. E é aí que ele introduz a figura central da tese dele. O comissário de avarias. Exato. E o artigo apresenta essa figura de um jeito que vai muito além do técnico, sabe? Ele é quase um médico de emergência do negócio do cliente. Gostei da analogia. Perfeita. Antes de ser o perito que vai analisar a causa da morte, ele é o cara que chega para estabilizar o paciente. Isso. Ele chega e diz, calma, respira, a gente vai cuidar de tudo a partir de agora. E a primeira função dele, segundo o artigo, não é nem técnica, é gerencial. Ele é o administrador da crise. No meio do caos, da incerteza, ele é a primeira cara da seguradora que o cliente vê. E o texto detalha que essa atuação é em conjunto com o corretor de seguros, né? Sim, uma parceria. E o objetivo imediato é muito claro, mitigar ou minimizar os prejuízos. É literalmente estancar a sangria. Exato. Conter o dano para que ele não se espalhe. E essa primeira ação é o que constrói ou destrói a confiança para todo o resto. Faz todo sentido. Se esse médico de emergência chega calmo, competente e assume o controle, o paciente relaxa. Se ele parece perdido, indiferente, aí o pânico se instala. A atuação dele na primeira hora define a percepção do cliente sobre a seguradora pelos próximos anos, então. Totalmente.
Depois que a poeira baixa, claro, vem a parte técnica de apurar causa, natureza e extensão dos danos, mas o tom da relação já foi definido ali, naquele primeiro contato. Entendi. Ele é o fio condutor de todo o processo. E esse fio nos leva direto para aquele fantasma que assombra o mercado. Sei bem qual é. Aquela frase, a seguradora demora para liquidar os sinistros. O autor diz que isso virou um jargão que assombra os profissionais. E é corajoso da parte dele mergulhar nisso, né? Porque a maioria só concorda que o sistema é lento e pronto. Exato. Ele fala, permito-me discordar e expor uma outra visão. Ele não nega a burocracia, ele reconhece que ela existe. Sim, o processo tem etapas, precisa de comprovações, tem que seguir as normas da SUSEP, não dá para fazer mágica. Certo. Mas isso pode soar um pouco como desculpa corporativa. Ah, não é culpa nossa, é o sistema. Porque a percepção do cliente é de uma lentidão quase proposital. Então, é aí que o argumento dele fica realmente interessante. Ele muda o foco da causa do gargalo. Onde está o gargalo, segundo ele? Muitas vezes não está na seguradora. Ele diz que a seguradora pode ter a estrutura mais ágil do mundo, mas o pagamento depende de uma coisa: documentos. A comprovação do fato e do prejuízo. Isso. A seguradora não pode pagar uma indenização baseada em confiança. Precisa de provas. E o autor afirma que, na maioria das vezes, o que trava o processo não é má vontade, mas a demora na entrega desses documentos pelo próprio segurado. Faz sentido. É como uma linha de montagem, né? Pode ser super veloz, mas se a matéria-prima não chega, a linha para. Exatamente. A seguradora pode até mobilizar a estrutura para ajudar na crise inicial, mas a fase do pagamento só começa quando os documentos chegam. E isso nos leva a outra figura-chave no processo que já mencionamos. O corretor de seguros. Sim, o papel dele, segundo o autor, não acaba na venda. Pelo contrário, o valor dele é testado de verdade nesse momento. Ele precisa ser um facilitador, um gestor de projetos quase. É ele quem tem que guiar o segurado, que está sob estresse, e explicar por que cada papel é necessário. A lógica que o autor apresenta é quase um mantra, né? Quanto mais rápido os documentos forem entregues à seguradora, mais rápida será a conclusão do processo. Parece óbvio, mas na hora da crise essa lógica se perde. No meio da frustração e da ansiedade. Exato. O que nos leva ao verdadeiro culpado pela demora que as pessoas percebem: a falha na comunicação. Ah, sim. Se o segurado não entende por que um documento é preciso, ele vai achar que é só burocracia para enrolar. E cada dia de silêncio da seguradora aumenta a desconfiança. É por isso que o autor fala tanto em comunicação assertiva. Então, o que tudo isso significa é que a solução para o fantasma da demora não é só mais tecnologia. Não. É transformar um processo que parece uma caixa preta em algo transparente. Manter o cliente informado, passo a passo, do que está acontecendo. Isso, dizer o que está sendo feito, o que está pendente e de quem é a bola da vez. Isso transforma a espera, que é inevitável, de um período de agonia para um acompanhamento de um processo claro. E quando essa comunicação funciona, quando a seguradora resolve o problema de hoje com eficiência, Ela não só cumpre o contrato, ela ganha a confiança para ajudar a evitar o problema de amanhã. E aí o autor faz uma conexão genial. que é, A melhor forma de atender um sinistro é, na verdade, começar a trabalhar para que ele nunca mais aconteça. A prevenção. e o artigo expande o foco para isso, para a prevenção de danos e perdas, o que faz todo sentido com o crescimento do comércio, da logística. Aumenta o risco, né? Aumenta o risco. E mais uma vez, o nosso médico de emergência, o comissário de avarias, tem o papel dele transformado de novo. Ele evolui outra vez. Deixa de ser só o administrador da crise e o analista de danos para se tornar também um agente de prevenção. Quer dizer, ele passa de um papel totalmente reativo para um que tem uma dimensão proativa. Fundamentalmente proativa. Em vez de só fazer autópsia, ele passa a dar conselhos de saúde para evitar futuros infartos no negócio do cliente. O texto até menciona que ele prepara rotinas de vistorias preventivas, né? Caçar riscos antes que eles virem prejuízo. Sim, mas o ponto mais brilhante para mim é como a própria vistoria de um sinistro se torna a melhor ferramenta de prevenção que existe. É verdade. Porque ali ele não está lidando com uma hipótese num relatório. Não, ele está diante de um fato concreto. É um laboratório real do que pode dar errado.
Ele vê na prática a falha no processo, o ponto cego na segurança, a embalagem que não funcionou. É um aprendizado que vale ouro. E o trabalho dele, segundo o artigo, é documentar isso e indicar para o segurado, para o corretor e para a seguradora as medidas preventivas e corretivas. É um ciclo de feedback que se fecha. Transforma uma perda, que é algo super negativo, em conhecimento para fortalecer a operação do cliente no futuro. Isso muda tudo. A proposta de valor da seguradora muda completamente. Ela não está mais vendendo só uma promessa de pagamento. Ela está vendendo o quê? Inteligência de risco. Ela se torna uma parceira na continuidade do negócio do cliente. O seguro deixa de ser um mal necessário para virar um investimento estratégico. O que nos leva, então, à conclusão do artigo. A estratégia vencedora que ele propõe. Para uma seguradora se diferenciar de verdade, a tática não é brigar mais por preço, De jeito nenhum. mas sim cultivar uma relação muito próxima com os comissários de avarias. Se a gente conecta isso ao quadro geral, o que o autor propõe é uma elevação do status dessa função. Eles não são mais meros fornecedores. Prestadores de serviço. Isso, eles se tornam parceiros estratégicos. O autor é bem enfático, diz que eles são um dos pilares para a diferenciação e sucesso da seguradora. E essa parceria é a base de tudo, então. O artigo conclui que, aliada a essa expertise, a seguradora precisa tratar os clientes com zelo, cumprir prazos, O básico bem feito, né? é focar em soluções. No fim, a fórmula é parceria estratégica na ponta, empatia no atendimento e comunicação transparente no processo. É a humanização e a inteligentização de um processo que, historicamente, é visto como frio, burocrático. A estratégia é pegar o pior momento da jornada de um cliente, O sinistro. o sinistro, e transformá-lo na experiência mais positiva e construtiva possível. É isso que gera lealdade. Ninguém troca uma parceria assim por alguns reais a menos na apólice. Perfeito. Vamos então recapitular as ideias que a gente explorou? Começamos no mercado de seguros comoditizado, preso na guerra de preços. E descobrimos que o verdadeiro campo de batalha é o atendimento no momento do sinistro. É ali que se revela a tal falha de empatia. Exato. A falha entre a rotina da seguradora e a crise existencial do cliente. De emergência. E vimos que a famosa demora, Sim. muitas vezes não está na seguradora, mas no fluxo de documentos. Um problema que só se resolve com comunicação e com a ajuda do corretor. E por fim, a transformação definitiva. Quando o atendimento ao sinistro é bem feito, ele abre as portas para a prevenção. Isso, o comissário, aprendendo com os desastres reais, vira um consultor de riscos, ajudando a evitar que o problema aconteça de novo. A seguradora deixa de ser só uma pagadora de contas para ser uma parceira estratégica na resiliência do cliente. Exatamente. A comunicação assertiva e essa parceria com os especialistas na linha de frente são os ingredientes que transformam um processo reativo num diferencial competitivo proativo. Para encerrar, fica uma reflexão, inspirada justamente nessa ideia de transformar o reativo em proativo. Vamos lá. Considerando que o comissário de avarias, uma figura que tradicionalmente entra em cena depois do problema, está se tornando crucial na prevenção, que outras funções em diferentes indústrias, hoje vistas como reativas, poderiam ser reinventadas. Tipo Tipo o suporte técnico, a equipe de recuperação de crédito, ou até o controle de qualidade. Como elas poderiam ser reinventadas para atuar de forma proativa, evitando crises antes mesmo que elas comecem, e, com isso, gerar um valor muito maior.